Bom dia, meus irmãos. Com uma alegria que nós estamos aqui, para podermos estudar um pouco, meditarmos, nesta manhã, acerca do jejum. A gente vai falar essa manhã sobre o jejum aceito por Deus. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos orar, pedimos a Deus que esteja conosco neste tempo. Senhor Deus e Pai, nós graças te damos, ó Deus, por mais um dia. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Deus, neste momento, que o Senhor esteja falando conosco, que nós possamos ouvir a tua voz e aprendemos, ó Deus, acerca de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos sobre o jejum, sobre a motivação correta do jejum que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, agora, neste momento. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Bom, meus irmãos, nosso tema, conforme eu tinha dito anteriormente, o jejum aceito por Deus. O nosso texto base é Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então esse é o nosso texto, que fala sobre o jejum. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos dão uma orientação sobre o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual praticada, pelos judeus, Então é algo que a gente já encontra na Bíblia, nos remete ao livro de Moisés. No Antigo Testamento, os judeus já praticavam o jejum. Os fariseus, que eram os grupos religiosos com a qual o Senhor Jesus debatia muito sobre o rigor da lei, eles ampliaram a prática do jejum. No primeiro momento, o jejum foi instituído a ser praticado uma vez por ano. Os fariseus, eles ampliaram essa prática do jejum. O jejum também ele tem uma história bonita com o próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi ficar 40 dias jejuando, até que ele foi tentado antes de iniciar o seu ministério público. Então, e na igreja primitiva, os irmãos também praticavam muito o jejum. Então, o jejum faz parte da história do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus praticou, Ele praticou o jejum, nos dando um exemplo dessa importante disciplina espiritual. E os irmãos também da igreja primitiva praticavam muito o jejum. E nós trazemos um tema aqui sobre o jejum que é aceito por Deus. Será que todo jejum é aceito por Deus? E ao analisarmos esse texto, nós vamos chegar a uma conclusão. As palavras do Senhor Jesus nos falam sobre a aparência. E no tópico 2 aqui da nossa revista da EBD, a gente vai trabalhar sobre Deus conhece o nosso coração. Eu vou ler o primeiro parágrafo para a gente poder falar um pouco sobre esse tópico. A sabedoria escondida por trás de dois ditos populares nos ensinam que as aparências enganam e quem vê cara não vê coração, e que muitas vezes nós julgamos o livro pela capa e não pelo conteúdo. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo, que os religiosos à época, que ele percebia, estavam muito preocupados em demonstrar uma aparência de religiosidade, querendo ser vistos e reconhecidos, pelos seus pares, mas que não estavam vivendo isso no seu coração. A gente vive um tempo hoje de muita ostentação, então é uma preocupação que a gente tem observado cada vez mais nas pessoas demonstrando, e isso
é algo que já nos remete a pensar, né? Uma certa palestra que eu ouvi uma vez, o professor ele falou uma coisa que me deixou gravado assim no meu coração. Ele disse assim: o ser humano, muitas das vezes, lá no começo, há muito tempo atrás, ele era valorizado pelo que ele era, pelo ser, né? Isso foi se perdendo e depois ele passou a ser valorizado pelo que ele tem, né? Pela posse. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são muito valorizadas pelo que ela aparenta ter, né? E isso também, o Senhor Jesus já percebia isso, né? Essa religiosidade preocupada em demonstrar, né, para as pessoas, uma humildade. E esse jejum foi onde o Senhor Jesus disse que isso não agrada o coração de Deus. Essa preocupação, né, em ser visto e reconhecido. Aí a gente vai encontrar aqui na nossa apostila, Deus não recebe o jejum ou qualquer outra disciplina espiritual praticado por um coração que busca ser visto ou reconhecido como alguém devoto, né? Ou piedoso, quando na verdade não é. De nada adiantará o jejum se não vier de um coração sincero e que verdadeiramente ama a Deus e busca obedecê-lo em espírito e em verdade. Então essa, né, é onde o Senhor Jesus deixou, né, nas suas palavras, que não adianta buscar de uma forma exterior aquilo que você não está vivendo no interior. E esse jejum Deus não recebe. Ele vem continuando dizendo aqui na revista: assim de nada adiantará mudar a aparência do rosto enquanto estiver jejuando, se não tiver acontecido verdadeira mudança no coração daquele que se propõe a praticar o jejum. Essa mudança só é possível para aquele que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Fato é que Deus conhece o mais íntimo e secreto do nosso ser. Por isso, jamais a nossa aparência será capaz de enganar a Deus. Aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor, contudo, disse, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, nesse tópico 2, meus irmãos, da importância, né, da sinceridade, né, da sinceridade da vida cristã como um todo, né? Mas como nós estamos falando do jejum, a importância da gente buscar fazer um jejum, né, com sinceridade. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, na motivação, na sinceridade do nosso coração, na humildade, né, de não buscar um reconhecimento humano, né, mas buscar alcançar o coração de Deus. E isso que no tópico 2, né, a importância do que Deus conhece o nosso coração, né? Então nós não devemos fazer nada para que os outros vejam, mas sim para que Deus veja. No tópico 3 da nossa lição, a revista vai dizer assim: o jejum de uma vida consagrada. Eu achei bacana aqui o primeiro parágrafo aqui que eu gostaria de ler. O estilo de vida cristão ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo não contempla nenhuma espécie de vaidade ou altivez de espírito, pois o cristão entende que foi o favor imerecido de Deus que o alcançou e o livrou da condenação eterna. Portanto, a discrição e a humildade são elementos imprescindíveis, né, fundamentais para o bom desenvolvimento de uma vida cristã saudável, né? A humildade de reconhecer que nada pode, né, que depende de Deus, né, que a sua salvação foi um favor de Deus, né, foi um ato de amor de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, né, e a discrição, né, de ser discreto, né, de procurar viver uma vida que honre a Deus em tudo que faz.
Aí no segundo parágrafo, a revista vai dizer assim: ademais, o jejum que agrada ao Senhor deve ser voluntário. Também uma característica bacana, voluntário, né? Algo que Deus coloca no nosso coração e a gente se dispõe a fazer. Sigiloso, né? Sigiloso, assim como oração, né? O Senhor Jesus nos dá aquela orientação de irmos para o nosso quarto, no nosso reservado, buscarmos a Deus no secreto, né? O jejum também, né? Algo sigiloso, né? Não precisa dizer para os outros que está fazendo jejum. É bacana, assim, experiência, né, na vida cristã de pessoas com maturidade. Elas às vezes estão jejuando, mas tem um cuidado, às vezes está em algum ambiente, né, de familiar ou alguma coisa, mas tem um cuidado de não precisar falar, né, uma refeição ou alguma coisa, ela está fazendo algum tipo de jejum, ela se abstém daquele momento, daquele alimento, daquela bebida, daquela água, daquele refrigerante, alguma coisa que ela está se privando naquele momento, mas ela não fala, né? Porque ela tem aquela humildade, que ela não está fazendo aquilo para que os outros saibam. Isso é bacana. A gente às vezes, não estou querendo, mas aí a pessoa está jejuando no secreto, está buscando a Deus no secreto. Esse é um jejum que agrada o coração de Deus, voluntário, sigiloso, né? Que nasce de um coração contrito, né? Coração contrito é aquele coração que sabe, né, que precisa de Deus, precisa estar mais próximo de Deus, precisa ouvir mais Deus, né? E tem Deus como seu único e real o destinatário, né? Deus que é o destinatário desse jejum, né? O Senhor tem prazer no jejum dos santos, né? E os santos têm prazer em jejuar para Deus, porque aumenta a comunhão, né? Os laços de comunhão entre o pecador arrependido e o seu pai, né? O seu pai perdoador, não aquela criatura arrependida e o seu Criador. O elo de comunhão entre os dois, eles se aumentam, né? Se fortalecem por intermédio de um jejum voluntário, sigiloso, né? De um coração contrito, algo de Deus, né? Do homem para Deus. Então, somente nesses dois aspectos, né? Assim sendo, caminhando um pouquinho aqui, né, na revista, assim sendo, o jejum é um alimento espiritual que o cristão precisa regar com uma vida consagrada, né? A vida consagrada, santidade é base na vida do cristão, e no que tange, no que diz respeito a jejum, não é diferente, né? O jejum de uma vida consagrada agrada ao coração de Deus. Deus recebe esse jejum. O propósito desse jejum, como nós falamos, é aumentar a comunhão com Deus, estreitar o laço filial, né? Pai e filho. Eu quero estar mais próximo do meu pai e eu preciso, né, estar mais próximo, aumentar a minha comunhão. E o jejum não é a única, mas é uma forma também de nós nos aproximarmos mais da presença de Deus, né? A santidade na vida daquele que busca o Senhor através do jejum é condição indispensável para que ele, no tempo certo, aquele que está se propondo a jejuar, possa colher os seus benefícios espirituais. O jejum é algo eminentemente algo de caráter espiritual. Por isso que ele não é algo social, ele não é uma dieta, né? Ou uma abstenção de qualquer outro tipo, né, de alimento, ou de bebida, ou de atividade, né? O jejum, ele é algo eminentemente espiritual, né? Não, de nada adianta jejuar se não houver novidade de vida, pois sem comunhão com o Senhor é impossível, né, que Deus receba esse jejum. O jejum entregue sem santidade não chega à presença do Senhor, pois se torna apenas um ato religioso, né? Uma formalidade religiosa, uma privação de alguma prática rotineira, né? Você deixou de fazer algo que fazia parte da sua rotina, mas não tem o elemento da santidade. É esse que é o elemento espiritual da coisa.
Tem o elemento espiritual da santidade atrelado a uma obediência, né? Um desejo maior de estar próximo de Deus. Quando o Senhor encontrar em nosso jejum a sinceridade de quem sabe que é dependente da misericórdia de Deus. Então, aqui no parágrafo, no penúltimo parágrafo aqui desse último tópico, a revista vai elencar 3 elementos estruturais de um jejum que agrada a Deus. Primeiro é a sinceridade, né? De quem sabe que é dependente da misericórdia de Deus, né? O segundo, a humildade de quem reconhece a autoridade de Deus na sua vida, né? E o terceiro, um amor genuíno, né? Sincero, um amor por Deus e pelo próximo. Então, amor genuíno a Deus, humildade, né? E sinceridade, clareza, né? Transparência, sincero, né? Isso chega a formar o jejum que agrada o coração de Deus. E o resultado desse jejum? O resultado na prática, na vida prática do cristão. A gente falou, né, que aumenta a comunhão, né? Aumenta a comunhão do cristão, mas isso traduz também bênçãos espirituais, né? Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós ouviremos de Deus a vontade dele para as nossas vidas. Sabendo a vontade dele para a nossa vida e colocando isso em prática, mais felizes nós seremos, mais abençoados nós seremos, mais bem-aventurados nós seremos, porque estaremos vivendo de acordo com a vontade, com os planos que Deus tem para a nossa vida, né? E o jejum, como uma disciplina espiritual, nos ajuda a aumentarmos a comunhão. Aumentando a comunhão, estamos mais próximos de Deus, ouvindo Deus aquilo que Deus quer que nós façamos, colocando isso em prática, mais felizes nós seremos, né? Mais bem-aventurados nós seremos. E isso é um resultado, né, de um jejum que agrada ao coração de Deus. Deus, caminhando aqui para a parte final, Deus que é essência, que é em essência onisciente e onipotente, né? Ou seja, Deus onisciente, né? Sabe de todas as coisas, onipotente, tem todo o poder. Deus que é no seu caráter, né? Em alguns dos seus atributos de caráter, a onisciência, a onipresença, a onipotência, Deus saberá nos recompensar, né? Com sabedoria, com graça, né? Com inteligência, né? Com entendimento espiritual. Então, às vezes a gente não está vendo, né? Mas Deus nos dá entendimento espiritual para entender aquele momento que nós estamos vivendo, né? E o jejum, né, que aceito por Deus, né, nos ajuda, né, a entendermos, né, os momentos, os dias difíceis, os dias, né, mais nebulosos. Eu preciso ouvir mais Deus, saber qual a direção, saber o que devo fazer, né, e o jejum nos ajuda nesse sentido. Aqui caminhando já para o final, meus irmãos, eu vou frisar o versículo 18 de Mateus 6, que é o que eu gostaria de deixar registrado aqui para que nós não esqueçamos, quando nós pensarmos em jejum, que nós lembremos deste versículo. Ele fala assim, 18, Mateus 6, 18. Para que não pare, o Senhor Jesus falando acerca da temática jejum, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, né? E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará, né? A recompensa vem de Deus, né? Que recebe em secreto o nosso jejum. Caminhando para a conclusão da nossa lição, a revista vai nos dizer reforçar, né, algumas informações importantes. O jejum, algo espiritual, ensinado e praticado, né,
O Senhor Jesus, ele é mestre em colocar em prática aquilo que ele ensina. Isso é muito bacana. Você pensar em jejum, Jesus jejuou. Se o irmão quiser pensar em batismo, Jesus se submeteu ao batismo. Se o irmão quiser pensar em oração, Jesus orou. Se o irmão quiser pensar em carregar uma cruz pesada na vida, o Senhor Jesus carregou uma cruz pesada que ele não merecia. Então o Senhor Jesus é isso, né? Ele é ensino, ensinava muito bem, clareza das informações, as pessoas ficavam encantadas com tamanha clareza, né, das coisas celestiais. Ele conseguia trazer os ensinos de uma forma tão clara e prática, né? Então, via-se no ensino e via-se na prática. Então, o Senhor Jesus jejuou. Algo que os irmãos também da igreja primitiva fizeram, como nós falamos aqui no começo da nossa aula, aumenta a nossa comunhão, aumenta a comunhão do homem para com Deus. Dentro dos ensinos de Cristo a respeito dessa importante disciplina, podemos afirmar que existe 2 tipos de jejum, né? Aquele que Deus aceita e aquele que Deus não aceita. Aquele que Deus não aceita nasce daquele coração vaidoso, né? Que sente a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser reverenciado. A pessoa que tem essa necessidade, ela não vive para Deus, ela vive para os outros, né? Ela quer que os outros a reconheçam, que a valorizem. E como nós sabemos que a nossa vida cristã, na vida espiritual, é Deus, né? Somente Deus. Nós passaremos, nossa geração passará, virá outra geração, Deus continuará sendo Deus. Mas a vaidade, ela sempre existiu, né? Nós não devemos, né, nos deixar dominar por ela, né? Então, esse jejum que nasce no coração vaidoso, Deus não aceita. Porque ele busca reconhecimento humano, né? Não busca reconhecimento não busca agradar a Deus, né? E aquele que é fruto da humildade, né? De um coração sincero, esse chega, né, na presença de Deus, né? De alguém que tem uma vida consagrada, né? Chega na presença de Deus. E por fim, meus irmãos, observando aqui na conclusão, podemos afirmar, né, que Deus recompensa, né? Deus recompensa com toda sorte de bênçãos espirituais o jejum, né? O jejum que agrada o coração de Deus. Deus nos recompensa, sim, nos dá resultado, aumenta a nossa comunhão, nos mostra, né, mais a clareza, né, mais clareza a vontade de Deus para as nossas vidas. E por fim, nosso último parágrafo aqui, gostaria de ler acerca do jejum que agrada a Deus. Portanto, aquele que entende que esta disciplina espiritual, ou seja, no jejum, aquele que entende que esta disciplina espiritual é a junção, né? Juntar 2 coisas. Juntar a abstinência de uma prática rotineira, mais a abstinência de uma vida na prática do pecado, né? Aqui é um conceito bacana também, jejum. Você se abster de alguma prática rotineira, normalmente é alimento, né? Normalmente a gente pensa em jejum, a nossa mente, o nosso cérebro geral nos associa a alimento, né? Mas não, jejum não é tão somente alimento, né? A gente viu que o componente espiritual do jejum, né, a importância dessa vida em santidade para que Deus receba o nosso jejum. Então é a junção dessa prática rotineira, de algo rotineiro, né, nosso, mais a prática de uma vida do pecado, na prática do pecado, né? Que aí você vai ter a santidade, né, e vai ter a abstinência. A abstinência de algo mais a santidade é igual ao jejum que sobe na presença de Deus, né? Um jejum que Deus aceita e um jejum que Deus reconhece, né? E agora, caminhando para o final, nós vamos fazer as 4 perguntinhas aqui que nós vamos ler. São perguntas de cunho reflexivo, né? Só para que nós possamos meditar.
A primeira diz assim: nos meus relacionamentos diários, eu já me enganei com a falsa aparência de alguém? Né? Uma pergunta bacana, né? Tanto positivamente ou negativamente, né? Às vezes a gente se engana, acha que é uma coisa positiva, não é? Acha que é uma coisa negativa, não é? Nos surpreende, né? Então, assim, nos meus relacionamentos diários, eu já me enganei com a falsa aparência de alguém? Em algum momento da minha caminhada com Cristo, eu já tentei demonstrar algo para alguém que não estou vivendo, né? O meu jejum é para autoglorificação, né? Autoglorificar, né? Eu preciso que as pessoas vejam que eu estou jejuando, eu tenho essa necessidade de ser reconhecido, ou é para a glorificação do nome do Senhor, né? Quem é o destinatário final do meu jejum? Essa aqui é a grande pergunta aqui. Quem é o destinatário final? Sou eu mesmo? Se sou eu mesmo, ele não sobe, ele fica aqui, ó, no plano terrestre. Você vai fazer uma dieta. Se for o caso de alimento, você vai estar fazendo dieta. Mas é bom você procurar um nutricionista, né? Uma dieta é bom você estar sempre acompanhado de um nutricionista. Então não é jejum, se for alimento vai ser uma dieta. Mas, se for para glorificar o Senhor, né? A minha preocupação, né, é agradar ao Senhor. Ninguém vai saber, só o Pai que vê em secreto, né? E nos recompensará em secreto. E por fim, a nossa última palavra sobre isso, a última pergunta, né, para nós pensarmos juntos. Eu tenho buscado viver uma vida consagrada a Deus, né? Antes do jejum, né? Uma vida consagrada, né? Consagrarmos a vida, buscarmos a vida, né? Vivemos uma vida que agrade a Deus. Cada dia, né? Lutando, um dia por dia, para que nós possamos, né? A Bíblia fala, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós consigamos corações sábios, né? Sabedoria, né? Ensina também, Senhor, a vivermos a cada dia para conseguirmos um coração santo. Também poderemos falar assim, um dia de cada vez, com as nossas lutas pessoais, com as nossas fraquezas, com aquilo que nós precisamos construir, melhorar, aprimorar. Isso faz parte, né, da construção, faz parte da maturidade cristã. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa reflexão sobre jejum que é aceito por Deus, né? Nosso texto básico, Mateus 6, versículos 16 e 18. Agora eu gostaria de orar para nós terminarmos esse momento de reflexão e que Deus nos conceda um bom dia, né, na sua presença. Senhor Deus, amado Pai, nós graças te damos, Senhor, por mais um dia. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Nos lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos, das pessoas que estão sofrendo na Ucrânia, essa guerra. Pai, tanta gente sofrendo na maldade humana. Pai, nós sabemos que por trás disso tudo, ó Deus, existe aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, é bondoso e misericordioso. Pedimos, ó Deus, misericórdia, ó Deus, essas pessoas que estão sofrendo tanto, Deus, como pela irresponsabilidade e pela maldade humana. Pai, obrigado pelo nosso estudo do jejum. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar um jejum que realmente seja aceitável ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos santificarmos mais, nos purificarmos mais, para que nós possamos agradar mais o Teu coração. Esteja conosco, ó Deus, durante este dia. Nós pedimos humildemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Fica.